Fala galera, bem-vindo a mais uma aula da Sparta Academy. Nós estamos na nossa segunda aula no módulo 5 e nós vamos falar hoje da introdução do treinamento de alta intensidade. A nossa aula de hoje, ela vai ser uma introdução. Vou trazer para vocês um contexto para começar a introduzir o treinamento de alta intensidade, para começar a explicar o que é isso, que vai repercutir, né? Nós iremos levar aí no decorrer ao longo de todo o nosso curso. Então nós vamos fazer uma introdução aqui para começar a passar o conceito do que é esse treinamento de alta intensidade e como nós devemos ver e observar essas questões aí de treinamento de alta intensidade, da musculação em si. Então, quando nós vamos falar do treinamento de alta intensidade, é tudo que possa favorecer um esforço elevado. Ou seja, quando nós falamos de musculação, um treinamento intenso, é tudo aquilo que nós vamos favorecer, né, a estimular um esforço elevado. Ou seja, com cargas mais altas, né, que vai ter que ter sobrecargas. Isso não significa cargas extremamente altas, tá, pessoal? Mas onde nós vamos colocar uma intensidade de sobrecarga que vai ter um esforço, e esse esforço deve ser elevado, tá? Na literatura, nós encontramos estudos e artigos que favorecem e falam, né, mostram pra gente que treinos feitos com a capacidade de 80, 90% de um RM, de um esforço mais alto, trazem resultados e favorecem a hipertrofia e a força muscular. Isso a gente encontra na literatura. Mas isso também significa que essa porcentagem está alta. Ó. É um esforço elevado, são 80, 90% de um esforço. Então, realmente, o esforço tem que estar alto. Isso vai caracterizar a natureza do treinamento de alta intensidade, que é a musculação. Então, quando nós falamos em porcentagens altas, aí 80, 90, 99%, mesmo que esteja abaixo do limite máximo, esteja abaixo do 100%, também traz resultados favoráveis, porque o esforço aí para treinar, o esforço para levantar aquela carga está alto. Isso caracteriza o treinamento de alta intensidade. E quando nós falamos no treinamento, sobre o treinamento, para começar a entender essas questões de treino, nós temos que saber que existem dois caminhos aí. Um é o treinamento de alto volume e o outro é o treinamento de alta intensidade. Então, esse curso, essa escola, nós falamos mais do treinamento de alta intensidade. Nós gostamos e treinamos, fazemos musculação de forma intensa. Só que para entender aí esses conceitos de treinamento e para passar para vocês sobre o treinamento, nós temos que falar desses dois caminhos. Um é o alto volume, e o outro é a alta intensidade. Volume e intensidade, eles caminham juntos até um ponto. Então, quando você está numa estrada, você vai caminhar com o volume, com a intensidade até um determinado ponto. Depois disso, a estrada vai se dividir, vai se separar. E aí você escolhe, ou você vai fazer um alto volume de treino, ou você vai fazer uma alta intensidade. Eles começam a se separar. Não tem como você treinar de forma tão intensa por um longo volume. E também não tem como você tentar treinar em muito volume, né? Fazer muitas coisas aí em alta intensidade, quando nós falamos de musculação. Então, nós temos que ter em mente que o volume e a intensidade, eles caminham junto até um determinado ponto. Depois, elas começam a se dividir. E para explicar esses dois caminhos aí para vocês, eu trouxe essas imagens aqui. Quando nós falamos da corrida, parece que traz uma assimilação melhor do que eu estou querendo dizer quando nós falamos em alto volume e alta intensidade. Porque aqui, ó, eu trouxe um corredor de 100 metros rasos, campeão aí, que é o Usain Bolt, e o outro campeão também de uma maratona. Esse daqui são os caminhos. E pode perceber que esses estilos de treinos trazem características diferentes, e o que reflete assim em seus atletas. Ou seja, se você pega aí o corredor de 100 metros rasos, 50 metros rasos, que nem o Usain Bolt, eles são corredores de curto volume, né? Curta distância e de curto tempo.
Então eles são explosivos, têm muita geração de força, potência muscular. A característica desse treinamento é de alta intensidade, usando como fonte energética o glicogênio muscular, onde eles têm muita potência e muita força muscular, muito arranque. E pode perceber que nesse caminho de alta intensidade, volume baixo, eles são bem hipertrofiados. Podem ver que o corredor aí de 100 metros rasos tem uma grande hipertrofia muscular, ele demonstra ter musculatura, porque a natureza do treinamento dele favorece a hipertrofia muscular, favorece o glicogênio muscular. Então o corpo vai tentar acumular mais glicogênio muscular, e a forma que o corpo usa para acumular mais glicogênio muscular é gerando hipertrofia. Do outro lado, no outro caminho, nós vemos aí um maratonista e nós percebemos então que ele não tem o mesmo volume muscular e o mesmo porte físico do que o outro dos 100 metros rasos, porque a característica do treinamento dele é de alto volume, é diferente, ele corre por horas. Então ele precisa de um sistema energético diferente e as fibras musculares deles têm que ser bastante resistentes, o que favorece ele conseguir treinar em alto volume. Só que o corpo também não gera aquela hipertrofia, porque não é usado como fonte primária de energia o glicogênio muscular. Então o corpo não precisa ficar fazendo hipertrofia muscular. Então pode perceber que são características diferentes, né? Se você pega o corredor de 100 metros rasos e joga ele para fazer uma maratona, ele não vai ser bem sucedido. Da mesma forma que se você pega esse maratonista e joga ele para competir aí nos 100 metros rasos, corridas de curtas distâncias, onde tem que ter muita intensidade, arranque, explosão, ele não vai ser bem sucedido. Eles são diferentes. Então esse é o caminho que eu uso para explicar sobre a alta intensidade. Se você fizer musculação com muito volume, muita frequência, muito longo, vai mais parecer uma maratona. Agora, quando você treina de forma eficiente dentro da musculação em alta intensidade, os treinos vão ser curtos, efetivos, vão ter muita potência e força, gerar muita potência e força muscular, que é o que favorece a hipertrofia muscular. Pode ver que mesmo um corredor aí, que é um treinamento de corrida, como ele usa o fator muscular de a energia de glicogênio muscular, eles também geram hipertrofia muscular, mesmo que não façam musculação, porque esse é o princípio do treinamento de alta intensidade, usar como fonte energética o glicogênio muscular, e isso favorece a hipertrofia muscular, porque o corpo tenta acumular mais glicogênio. E quando nós vamos falar do treinamento de alta intensidade também, nós temos que prestar atenção em dois elementos fundamentais para a compreensão. Muita gente se esquece desses elementos ou nem sabe de fato sobre esses elementos, mas eles são extremamente importantes e fundamentais para se ter uma boa compreensão do treinamento. Um desses elementos é a intensidade de sobrecarga. Quando se fala em alta intensidade, intensidade dentro da musculação, a maioria das pessoas, quase todas, sempre falam que é carga, que é colocar peso. Então, muitos profissionais até falam assim que intensidade é carga, carga alta. Realmente está certo, não está errado. A intensidade ela é sobrecarga. Você precisa treinar de forma intensa com cargas altas. Isso não quer dizer que você vai colocar uma carga extremamente alta, ao ponto onde você vai correr o risco de se machucar. Tem que ser a maior carga possível, sim, mas desde que o exercício esteja sendo feito de forma correta, onde você vai estar bem controlado, onde você não vai correr o risco de se machucar, onde o seu corpo, a sua musculatura tolere, sem ter dificuldades aí para as articulações e correr o risco de ter lesões sérias. Então, a alta intensidade realmente você tem que ter esse princípio de sobrecarga. Como falado nas aulas anteriores, é o princípio de sobrecarga, né? Onde você vai tentar sempre aumentar a sua carga, para aumentar assim o seu esforço, que é o que eu falei nos nossos primeiros slides, para ter um esforço aí. Então, cada treino você vai ter que tentar aumentar aí um pouquinho a sua sobrecarga, ou com carga um pouco mais alta, ou com repetições, que é o princípio que eu usei lá na teoria do treinamento. Lembra de Milon? Milon ia aumentando a sobrecarga com o bezerro, né? Ia crescendo, ganhando mais peso. Isso ia aumentando a sobrecarga de Milon e Milon ia evoluindo. Isso realmente faz um sentido e realmente é fundamental. Só que o outro elemento é a intensidade de esforço, que é o que as pessoas mais esquecem e não compreendem de fato.
Porque você tem que ter uma carga sim, só que você também tem que ter um esforço alto. Você tem que realmente tentar chegar à falha muscular, tentar o máximo possível de realizar as repetições aí até o seu limite. Ou seja, você tem que conseguir fazer até a sua falha muscular, ou pelo menos utilizar também uma intensidade de esforço que esteja um pouquinho mais abaixo do que o seu limite máximo, que aí é as questões de repetições de reserva, que é o que se fala aí. Só que aqui, todos vocês que me conhecem sabem, aqui na nossa aula eu sempre gosto de treinar até a falha muscular. Eu uso o esforço máximo, porque na musculação é muito difícil você medir algo que esteja abaixo do 100% de intensidade. Então por isso que eu vou até o limite máximo, eu vou na falha. Só que quando você fala de esforço, mesmo que você chegasse a 90, 80, 90, 95% de intensidade de sobrecarga e esforço, também teria resultado. Só que talvez não seria tão bom quanto 100%, porque o 100% você tem como medir. E aí você sabe se você está progredindo ou não. Mas o que tem que levar em consideração é esses dois elementos aí, os dois elementos fundamentais para a compreensão. Porque às vezes a pessoa vai lá e coloca uma carga alta, ela está realmente colocando uma carga alta. Só que aí ela não tem intensidade de esforço, ela não se esforça para fazer o máximo de repetições ou pelo menos para chegar lá. Ela só chega até um número X. E aí mesmo que a carga daquela pessoa esteja alta, e ela faz 10 repetições, só que ela conseguiria fazer 16, conseguiria fazer 18, né, repetições aí. Então não vai estar com uma intensidade de esforço alta. Aí a pessoa mesmo achando que está com carga alta, só que ela não tem resultado. Porque a intensidade de esforço e a intensidade de sobrecarga, elas têm que estar atreladas, elas têm que estar junto. Da mesma forma, também se você falar, eu vou me esforçar ao máximo e vou colocar uma carga aqui, vou fazer até meu limite máximo. Só que aí você faz muitas repetições, faz lá 30, 40, 100, aí não tem a intensidade de sobrecarga, também não te traz os melhores benefícios, porque você está deixando o treino muito volumoso. É a mesma coisa, o maratonista lá, ele também tem uma intensidade de esforço. Você acha que ele não se esforça para fazer aquela maratona e ganhar? Sim, ele se esforça. E muito até. Tem muito desgaste. Ele corre muito ali, muito tempo, muito longo. Ele tem um esforço absurdo também. Só que ali não tem intensidade de sobrecarga, ele não tem aquela potência, não tem aquele arranque, não tem aquela explosão. E é por isso que ele não ganha hipertrofia. Da mesma forma aqui, se você colocar uma carga leve, só que ter seu esforço aí tentando fazer o máximo de repetições, isso aqui vai lá 30, 40, 100 repetições, né? Tem gente que faz aí 100 repetições em determinados exercícios. Você está colocando a intensidade de esforço, só que aí não tem a intensidade de sobrecarga. Aí você não progride por causa disso. Você está até favorecendo as fibras musculares resistentes. E aí você vai estar regredindo em vez de progredir. Porque você está transitando aquela 2A, que são de transitórias. Quem assistiu o curso aí da demanda do treinamento de força viu falando sobre esses aspectos. Aqui nas nossas lives também e em certas aulas eu vou falar mais sobre isso. Só que aí você pega essas fibras musculares 2A e faz elas pender mais para as resistentes, aí não ganha volume. Então você está favorecendo a sua intensidade de esforço, mas não está favorecendo a intensidade de sobrecarga. Então quando nós falamos em treinamento de alta intensidade, tem que atrelar esses dois. Esses dois elementos são de extrema importância, eles são fundamentais mesmo, e você precisa compreender isso. Você precisa ter intensidade de carga e aumentando a sua sobrecarga, e você tem que se esforçar ao seu limite máximo, ter a sua intensidade de esforço, porque caso ao contrário, você vai falar que fez o treinamento de alta intensidade, colocou peso, só que não teve resultado, que é o que a maioria das pessoas acontece, a maioria das pessoas fazem isso. Fala que vou treinar em alta intensidade, vou colocar carga, vou fazer repetições aí de 6. Coloca bastante peso. Só que esse 6 ele conseguia fazer 12. Então não teve a intensidade de esforço ali. Teve uma carga alta, mas não teve a intensidade de esforço. E aí a pessoa fala assim, eu fiz o Heavy Duty, eu fiz o treinamento de alta intensidade e não tive resultado. Não teve resultado porque não atrelou esses dois elementos, que é a intensidade de sobrecarga e intensidade de esforço. Então aí, para compreensão, é intensidade de sobrecarga. É realmente colocar carga, né? Pode ver aí, o Ronnie Coleman foi um cara que conseguiu treinar realmente aí com cargas absurdas, né? E aí eu trouxe ele aí para representar esse nosso slide aqui da nossa aula. Então a intensidade de sobrecarga é extremamente importante. E você precisa colocar a carga ajustada, como eu te falei. E aí você coloca essa carga ajustada para que você consiga fazer o exercício de forma perfeita, com execução correta e sem sobrecarregar suas articulações.
Então, na intensidade de sobrecarga, você sempre vai ter que tentar aumentar a sua carga. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai aumentando essa sua carga aí. Não precisa ser todo treino aumentar a carga 1 kg, 2 kg, 3 kg. Tanto é que seu corpo nem toleraria isso daí. Não seria possível. Já pensou uma pessoa que treina aí 15, 20 anos? Se todos os dias, todos os treinos, ele aumentasse 1 kg no supino reto, quanto que ele não faria aí ao longo desses 20 anos? Estaria fazendo com toneladas. Mas isso não acontece. Mas o que você tem que saber é que toda vez, por isso que precisa anotar, ter um diarinho de treino para você fazer as anotações. E aí você vai sempre tentando aumentar essa sua sobrecarga. Se você colocou uma carga X e tentou fazer aí cerca de 10 repetições máximas, e aí você vai lá e conseguiu fazer somente 8, você vai manter essa carga X e no próximo treino você vai tentar fazer 8 com a mesma carga. Vou tentar fazer 10. E aí quando você conseguir fazer essas 10 repetições e passar dessas 10 repetições, atingindo 11, 12, você sabe que dá para aumentar um pouquinho, porque você quer 10 repetições máximo. E assim você vai usando esse princípio de sobrecarga. Ó, coloca um pouco mais de carga, faz as repetições. Passou a quantidade de repetições que você queria, você não vai ficar nessa carga. Você vai aumentar a sobrecarga de novo, para as repetições cair aí no limite máximo que você quer. Vamos dizer, as 10 repetições. Aí você fez 8 repetições apenas, não conseguiu chegar nas 10 com essa nova carga, você não vai aumentar a carga. Porque se você aumentar a carga, você aumenta as chances de se lesionar. E se você aumentar as chances de se lesionar, e se você se lesiona, você vai atrasar todo o seu progresso, todos os seus resultados. Você vai manter a mesma carga, que você está se adaptando a essa carga, só que agora vai tentar passar de 8 repetições. Aí você faz 12, você sabe que você tem que aumentar mais. Se uma hora você ganhar bastante força e você tinha lá, fez 8 repetições, aí de repente você fez 12 no próximo treino, 14, você sabe que você está com uma liberdade de aumentar uma sobrecarga maior do que antes. Então, se você aumentaria, vamos supor, 2 quilos, só que você fez muito mais repetições de forma correta, então você não precisa, você sabe que não vai aumentar 2 quilos, dá para aumentar e riscar uns 3, 4, 5 quilos, dependendo. E aí as repetições vão cair de novo. E assim você, de novo, vai tentar aí superar o limite máximo. É isso que é a intensidade de sobrecarga, você precisa disso. Atrelado a isso está a intensidade de esforço. Porque como eu estou falando para vocês aumentarem a carga, só que antes de aumentar a carga, tentar conseguir fazer mais repetições, isso significa que você está tendo uma intensidade de esforço. E para representar esse slide aí, eu coloquei essa foto aí de Mike Mentzer fazendo essa careta. Pode notar aí que nessa foto, Mike Mentzer está fazendo o máximo de esforço. Você tem que tentar fazer o máximo de repetições mesmo. Ter a certeza de que não seria possível realizar uma outra repetição. Então, quando você atrela aí essa sobrecarga, que é a carga alta, a esse esforço máximo, a se esforçar, tentar fazer uma luta como se fosse uma batalha, de realizar uma outra repetição, e você não consegue fazer essa outra repetição, isso significa que você teve muita intensidade de esforço. Você se esforçou ao máximo para fazer as repetições com aquela carga. E aí é isso que está o segredo, é a atrelação entre a sobrecarga e o esforço. E aí você fez o máximo desse esforço e teve a certeza que fez 10 repetições, fez 12 repetições, você está preparado a subir a carga. E aí você vai subir um pouquinho, porque você quer o limite máximo 10, né? Ou qualquer, eu estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer tipo de repetições, é para ficar de fácil compreensão. E aí você atingiu essas 10 repetições, você sabe que chegou lá. Aí você vai aumentar então a intensidade. E como você vai aumentar essa intensidade? De sobrecarga. Aí você vai aumentar a carga. Aí você aumenta a carga e vai se esforçar, vai fazer o máximo da intensidade de esforço para chegar a 10 de novo. Se você se esforçou, fez o máximo de intensidade de esforço, só que não chegou aos 10, chegou somente a 7, 8 repetições e fez no seu esforço máximo, beleza, você fez o que deveria ser feito. Chegou a falha muscular. E aí no próximo treino vai ser a mesma carga, só que agora você vai fazer o máximo de intensidade de esforço também, mas vai tentar superar essas 7, 8 repetições que você fez antes, chegando aí nas 10, 12 repetições aí que você colocou. Então, isso é a alta intensidade. O conceito básico do treinamento de alta intensidade é isso. É a intensidade de sobrecarga, mas não é somente a carga. É a atrelação com a intensidade de esforço, onde você vai se esforçar ao máximo para fazer as repetições. Você vai chegar ao seu limite máximo. Ter a certeza de que realmente não seria possível realizar uma outra repetição. E quando você
colocou uma carga e você fez um X de repetições, no outro treino você colocou a mesma carga e fez mais X de repetição, você sabe que você se esforçou mais do que antes. E isso está atrelado também à alta intensidade e é o que te traz resultados, é o que te traz benefícios em ganhar força e volume muscular. Bom, então, o treinamento de alta intensidade, ele é conhecido por muitos como HIIT, é essa sigla, HIT, que em inglês é High Intensity Training. Meu inglês não é tão bom, mas traduzindo nós sabemos que é o treinamento de alta intensidade, o HIIT. Não é o REIT não, viu pessoal? Muita gente confunde o REIT. O REIT é o treinamento de alta intensidade também, só que ele é mais voltado para uma questão mais, vamos dizer assim, mais aeróbica, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui nós estamos falando mais da parte aeróbica, anaeróbica, né? Que é a musculação, treinamento resistido, que é o HIIT, sem esse I a mais aí no meio. Então, tem essa diferença aí que nós devemos levar em consideração. E o treinamento de alta intensidade, o HIIT, né, de acordo com o Mike Mentzer, é a importância da falha muscular momentânea, que é aquilo que eu falei, a intensidade de esforço. É onde você vai se esforçar ao máximo para atingir as repetições e vai travar uma luta mesmo contra a resistência, contra o peso, contra a sobrecarga, para você se esforçar ao máximo para tentar fazer outra repetição, só que aí você viu que não é possível fazer uma outra repetição. Isso foi a falha muscular momentânea, não era possível realizar uma outra repetição. Esse é o fator mais importante que o Mike Mentzer falava aí do treinamento de alta intensidade, que é levar um conjunto a um ponto onde ele é forçado 100% da sua capacidade momentânea. E é o fator mais importante para se gerar cada vez mais força e hipertrofia muscular. E isso está publicado no livro de Mike Mentzer com Little em 2003. Da mesma forma, em 2008, Willard e Burkett, em um estudo, um artigo científico, ele falou que o treinamento até a falha muscular momentânea se tem estímulo maior de unidades motoras, que são capazes de dar mais força e hipertrofia muscular. O que isso está querendo dizer? Que quanto mais você se esforça, aquela intensidade de esforço que eu estava falando antes, com a sobrecarga, com a carga ajustada, mas aí você vai chegar até a falha muscular momentânea, onde você não vai conseguir fazer uma outra repetição, você estimula mais unidades motoras, que vem mais mensagem do seu cérebro para ativar mais unidade motora. Quando se tem aí a unidade motora em jogo, ela aciona mais fibras musculares. E se tem mais fibras musculares no trabalho, você vai ter maior capacidade para se gerar força, tração, puxar a resistência ou empurrar a resistência. E aí, como tem mais fibras musculares na jogada, vai ter um maior sinal anabólico. E esse maior sinal anabólico é o que é capaz de te ajudar a ganhar força e hipertrofia muscular. Então aqui eu estou fazendo a introdução do treinamento de alta intensidade, mas vocês podem ir lá no curso grátis, que é a demanda do treinamento de força, e vocês verem esses aspectos que eu estou falando aqui, sobre a unidade motora, as fibras musculares, e compreender melhor como que funciona aí, porque que isso se gera mais força e hipertrofia muscular. Então, o Willard, em 2008, publicou esse artigo aí, falando sobre esses conceitos, né? Que o treinamento até a falha muscular momentânea se tem estímulo maior dessas unidades motoras. E aí, por isso que é capaz de gerar mais força e hipertrofia muscular, porque ele aciona mais fibras musculares, contrai mais fibras musculares, porque nós precisamos, não estamos mais conseguindo mover a carga. E aí o corpo aciona mais fibras musculares. E isso é devido ao esforço. Se você não fizer a intensidade de esforço, você não vai estimular mais unidades motoras e não vai estimular mais fibras musculares, que aí você não vai ter mais sinal anabólico. E quando você realiza um treino verdadeiramente intenso, você não precisa de uma grande quantia de treinamento. Isso foi publicado por Arthur Jones, no conceito do treinamento de alta intensidade aí, né, quando ele foi questionado dos resultados de Casey Vieira no experimento Colorado. Então, Arthur Jones já falou esse conceito aí do treinamento de alta intensidade. Quando você treina de forma intensa e você faz com uma intensidade de sobrecarga alta e uma intensidade de esforço alto, você vai chegar ao seu limite máximo. E aí esse limite máximo vai ter um volume de treino pouco, né?
vai ter uma quantidade de exercícios, uma quantidade de tempo de treino não tão alto, vai ser um volume baixo, vai ser um volume reduzido, que é aquilo que eu já falei do caminho, você só caminha com intensidade e volume até um certo ponto, depois começa a diferenciar, ou você pende para um, ou você pende para outro. E quando você treina de forma intensa e tem muita intensidade de esforço e sobrecarga, você vai acionar as fibras musculares máximas que você conseguir, vai ter o máximo de recrutamento de fibras musculares, e aí você vai levar elas à exaustão, porque você colocou, introduziu esforço para realizar aquele movimento. Então você esforçou o máximo da sua capacidade, do seu corpo. E quando você se esforça ao máximo da capacidade do seu corpo, você realiza um treino verdadeiramente intenso. E quando você realiza esse treino verdadeiramente intenso, você não precisa e nem vai conseguir de uma grande quantia de treinamento. É por isso que o treinamento de alta intensidade, ele é de baixo volume, né? Ele não tem um volume tão alto, porque a intenção do corpo, a intenção do treinamento é estimular o máximo das unidades motoras, que vai estimular o máximo das fibras musculares, que vai ter o máximo de contração, que vai te levar até a falha muscular pelo menos momentânea, e isso vai deixar o treino verdadeiramente intenso, porque você está atrelando a intensidade de sobrecarga com a intensidade de esforço. E quando você faz isso, não é produtivo nem benéfico ter uma grande quantia de treinamento. Então essa é a aula que eu estou trazendo aqui, é justamente para trazer esse conceito e fazer essa introdução do treinamento de alta intensidade para vocês levarem para a prática já entendendo esse conceito. E aí, quando vocês forem levar para a prática sabendo que você tem que deixar o treino cada vez mais intenso, surge aquela pergunta: como realizar um treino cada vez mais intenso? Para você realizar um treino cada vez mais intenso, então, você precisa ajustar a sobrecarga, né, para uma carga alta. Você tem que deixar aquela carga alta. Não dá para ter uma carga baixa que você colocaria aí, conseguiria realizar 20, 30, 40, 50, 100 repetições. Não dá para deixar uma carga baixa desse jeito. Então você tem que ajustar a sua sobrecarga para uma carga alta. Mesmo que no começo você coloque uma carga e você percebe que faria bastante repetições, mas se você está fazendo dever de casa anotando, você fala: nossa, essa carga aqui eu estava baixa, eu conseguiria fazer várias repetições. Já te dá uma liberdade, já te dá um entendimento que você consegue colocar muito mais sobrecarga, às vezes dobrar. Aí você vai anotando, fala: ó, dobrei a carga, realmente fiz 10 repetições, muito difícil, mas aí você já ajustou a carga. Então você tem que ajustar a sua sobrecarga para uma carga alta. Você também, para realizar um treino mais intenso, tem que ter um tempo de recuperação dentre as séries eficiente. Ou seja, como você quer deixar o seu treino mais intenso, as séries que você vai colocar aí de um exercício para o outro, de uma série para outra, ela tem que ser eficiente. Geralmente no treinamento de alta intensidade, nós notamos isso pelo fôlego, né? Onde você vai ter uma capacidade recuperativa no fôlego. Então, quando eu estou treinando bem intenso, em alta intensidade, eu não fico cronometrando o tempo de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Eu tento deixar o meu fôlego ditar as regras. E aí eu vi que eu já estou com uma recuperação boa de fôlego, já pronto para fazer uma outra repetição, aí eu vou lá e faço. Isso vai mantendo o meu treinamento intenso. Então, essas recuperações têm que ser eficientes. Se você deixar lá 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para você recuperar bem aí e tal, geralmente você está deixando o treino muito mais longo, né? E aí você está tendo muito mais volume de treinamento. E às vezes isso daí, por características de treinamento, às vezes pode ser para strongman, onde a pessoa está querendo treinar somente com carga mesmo e ganhar força, visando somente a força. É um outro princípio de treinamento. Mas quando falamos aqui de treinamento de alta intensidade, no fisiculturismo, bodybuilding ou na musculação, é você ter essa recuperação entre as séries de forma eficiente. Se você deixar também muito baixo, nem recuperou seu fôlego direito, você não vai conseguir fazer a contração muscular com eficiência. E aí você não vai trazer todos os benefícios que você quer para o seu treinamento. Então você tem que ter aí uma recuperação eficiente. E aí também, para realizar um treinamento mais intenso, você tem que usar um conceito de aceleração de força na contração, né? Aceleração de força no esforço de contração. Ou seja, você tem que se esforçar, tentar colocar aceleração, porque essa aceleração vai utilizar uma capacidade de recrutação de unidades motoras mais eficiente.
e essas unidades motoras vai contrair mais fibras musculares. Isso não quer dizer que você tem que jogar o peso e empurrar de uma vez, não. Você tem que estar com uma carga ajustada, justamente aí, ó, com a carga de novo, para você tentar contrair aquela musculatura na maior velocidade possível, mas não precisa ser muito explosiva, porque se você levantar muito do explosivo de uma vez, é que às vezes a carga está baixa. Mas você tem que tentar colocar aí uma aceleração, uma cadência que vai estar aí 2 segundos, né, 1 segundo, 2 segundos, e esforçar essa aceleração. Porque isso daí é um princípio para se aumentar a intensidade. Nós temos maior micro lesões musculares que favorecem o sinal anabólico, a hipertrofia muscular, na negativa. E quando nós colocamos velocidade de contração, nós vamos ter uma sobrecarga na negativa mais alta. É por isso que Arthur Jones sempre falava nas suas publicações, nos seus artigos, que tomar cuidado com a aceleração de você jogar o peso para cima. Porque a sobrecarga ela vai ganhar uma velocidade e você está fazendo uma força. Na hora que ela chegar no pico de contração, a força ela puxa a gravidade para baixo. E aí você vai ter uma sobrecarga maior. Porque como você colocou a aceleração, essa carga na hora que chega no pico da contração, ela pode até quase que dobrar. E aí quando ela dobra, você não aguenta aquela sobrecarga dobrada. Você não tem tolerância para aquilo tudo de sobrecarga. E aí você corre o risco de se machucar. Então a carga ela tem que estar realmente sempre ajustada, sim. Só que aí quando você contrai e volta devagar, você tem que tolerar essa sobrecarga e favorecer a negativa. Mas a aceleração de força, do seu esforço, tem que ser maior do que a fase de negativa. E quando você faz isso, você ganha um pouco de mais sobrecarga, porque você é mais forte na negativa, e aí você vai favorecendo a negativa de forma lenta. Então é somente no esforço da contração. A negativa tem que ser de forma lenta mesmo. Mas isso daí deixa o seu treino mais intenso. E quando você sabe usar esse princípio, sem se machucar, ele é extremamente eficiente. Porque olha só, você precisa de uma carga um pouco mais pesada na negativa. E aí você usa com eficiência essa aceleração. Você, na hora que chega no pico de contração e você vai fazer a fase negativa de forma lenta, essa sobrecarga ganhou um pouco mais de sobrecarga. Por causa disso, é que nem no elevador. Quando você está no elevador, você faz, não parece que o peso vai subir assim, ó. Porque você mudou um pouco ali a dinâmica. E aqui é a mesma coisa. Quando você está lá e você contrai e já volta, nessa volta, o peso ganha um pouco mais de sobrecarga. E isso aumenta a sua intensidade de esforço. Porque você agora deve se esforçar mais a fazer a negativa. Por isso que muitos profissionais aí, sempre fala assim para você tentar fazer um pouco mais rápido na contração e na negativa você já voltar de forma lenta, segurar bem. É justamente por causa desse princípio. Você usou a aceleração e tentou aí fazer de forma lenta, se esforçou mais a conseguir segurar aquela carga que no começo ali, no primeiro momento da volta, ela ganhou um pouco mais de sobrecarga. E saber usar isso daí sem se machucar é de extrema importância. E para realizar um treinamento cada vez mais intenso, é levar cada série a um ponto de falha ou falha total, pelo menos na falha, que aí se você chegou na falha, você usou o máximo da sua capacidade de contração momentânea, você sabe que não era possível realizar uma outra repetição. Esse é um ponto extremamente importante. Ou se não, chegar na falha total, que a falha total é onde você atingiu a sua falha muscular momentânea, não era capaz mais de realizar uma outra repetição sozinho, só que aí você teve ajuda de um parceiro, né, de treino ou um treinador, e aí você fez a falha muscular da negativa também, onde você é mais forte, que ali você tinha um pouco mais de energia para segurar a fase negativa, e aí você fez algumas repetições a mais forçada e não conseguiu mais segurar a parte negativa. Aí você não era mais capaz de contrair a musculatura e nem de segurar a fase negativa. Isso significa que você chegou à falha total. Esse é um conceito mais elevado, que deve ser usado por pessoas mais experientes, né, e profissionais, pessoas mais avançadas, só que aí é onde você tem o maior sinal anabólico, maiores lesões da musculatura para se gerar força e hipertrofia muscular. Só que quando falamos de falha total, às vezes é necessário também ter até mais recuperação, se ficar mais atento à recuperação do treino e à alimentação, a fim de se fazer uma boa adaptação, porque teve mais lesões, microlesões musculares aí. Tá ok, pessoal? Então esse foi o conceito, essa foi a aula aí da introdução do treinamento de alta intensidade.
Espero que vocês conseguiram compreender aí nessa aula de introdução o conceito básico aí, tudo que envolve o treinamento de alta intensidade, porque agora nós estamos falando mais da parte prática, né? Onde você vai aprender toda essa teoria aqui, todos esses conceitos aqui, para você transmitir lá para o seu campo de batalha, lá para a sua vivência prática, lá para os seus alunos, passar o treinamento na prática do que você está aprendendo aqui nos seus alunos e também em você mesmo para ter uma melhor eficiência em treinamento, para ganhar mais força e hipertrofia muscular e saber de fato como trabalhar, como utilizar e como treinar na essência do treinamento de alta intensidade. Essa foi a nossa aula. Eu espero você na próxima aula. Um abraço e até mais.